Olá, eu sou a doutora Bruna, sou médica da HealthWork e estou aqui para falar um pouquinho sobre Novembro Azul. Novembro Azul, também conhecido como Novembro Diabetes Azul, tem como objetivo conscientizar a população sobre essa doença crônica que acomete grande parte da população, cerca de 415 milhões de pessoas no mundo e no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas, o que corresponde a 7% da população. A diabetes é uma doença crônica causada pelo aumento do açúcar no sangue, a hiperglicemia. A insulina é um hormônio responsável por carregar a glicose, o açúcar do sangue, para dentro da célula. Nossa insulina é produzida pelo pâncreas e muitas vezes na diabetes ela ocorre ou a diminuição total da insulina ou através da resistência dos tecidos do nosso corpo em função da insulina, que seria esse hormônio. São vários tipos de diabetes, porém o tipo 1 e o tipo 2 são os mais comuns. O tipo 1 é principalmente quando acontece a autoimunização dos nossos anticorpos contra o nosso organismo. Seria como se fosse um ataque do nosso corpo contra o próprio pâncreas, o que não vai produzir esse hormônio, a insulina. Ela apresenta mais comum na população da infância e nos adolescentes. Já o tipo 2 é mais comum nos adultos obesos ou com sobrepeso, o que significa o IMC, o índice de massa corporal, maior ou igual a 25. Os fatores de risco preveníveis são diminuir o sobrepeso e a obesidade e diminuir o tamanho da circunferência abdominal através da alimentação saudável, da atividade física e do controle glicêmico adequado. Para saber se você tem diabetes, é necessário fazer um exame de sangue, no qual você vai colher o exame e avaliar tanto a glicose em jejum quanto a hemoglobina que carrega a glicose no seu sangue. O rastreio é feito de modo gratuito e de acesso na rede pública, no SUS, no posto de saúde mais próximo da sua casa ou no AMA. O rastreio é recomendado para a população maior de 45 anos ou para menor de 45 anos com os fatores de risco. Alguns sintomas que você pode notar para procurar fazer o teste e o rastreamento são aumento da sede, aumento do volume de urina, perda de peso, mesmo comendo muito, mesmo com um grande número de apetite, além de sintomas variados, como dor no abdômen, náuseas e vômitos. Toda a complicação da diabetes pode levar a um acometimento de pequenos vasos e grandes vasos do corpo. E o acometimento mais grave pode ser desde amputação até cegueira. O tratamento adequado deve ser feito tanto com a utilização de insulina quanto a utilização de medicação oral. Vale lembrar que deve ser seguida a recomendação médica. As medicações não devem ser interrompidas por conta do teste de glicose do sangue, aquele que você fura seu dedinho, porque muitas vezes ele não reflete o estado do seu organismo e do açúcar no seu sangue. Muitas vezes ele é reflexo somente daquele momento. E a medicação, ela atua por um período extenso, um período de 12 horas, um período de 24 horas, dependendo da medicação. Por isso, não é recomendado que através do exame da glicemia capilar que você tem acesso e pode fazer na sua casa, você diminua ou aumente a sua medicação. É recomendado que você siga as orientações e a dose adequada e no próximo retorno com os exames de sangue, aquele colhido num acesso do braço, o periférico que a gente chama, aí sim trocar ou alterar a medicação. Nunca feito sobre aquele teste do dedinho. Também, se você é aquela paciente que no fim de semana abusa um pouco, toma aquela cervejinha ou come um pouco mais, você deve lembrar que mesmo assim deve fazer o uso da medicação, que não terá problema associar a medicação tanto com a bebida alcoólica, tanto com excesso de massa ou de gordura ou do açúcar que você consumiu no fim de semana. É melhor sempre tomar a medicação. Por isso, aproveite o Novembro Azul para lembrar da campanha sobre diabetes.
O diagnóstico é fácil, acessível e está na rede pública. Se você tem mais que 45 anos, parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, com diabetes, procure um posto de saúde. As complicações são quando a pessoa não cuida e não utiliza as medicações, por isso são completamente evitáveis. Vamos procurar nos cuidar no Novembro Azul.